Cunha, da Iguaçu Componentes Automotivos, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana para vocês, que muita gente não sabe muito como tem que ser. Termointerruptores, ou o famoso cebolão. E aí, João? Fala aí, galera, beleza? João Cunha falando com vocês da Metalúrgica Iguaçu. Bom, depois que acabou a era que a gente voltou o nosso viés mais para arrefecimento, esse foi o segundo item que a gente lançou em 2006, que é o famoso cebolão do radiador, né? Exatamente. Mais conhecido aí como termointerruptor dentro da indústria, né? Lá dentro só se fala termointerruptor, mas o mercado é cebolão de radiador. O mercado informal, né, o que fica tranquilo, todo mundo conhece por cebolão. Bom, é uma peça que parou de sair original nos veículos 2002, 2003, né? Onde o sensor de temperatura assume a função de acionar o eletroventilador, mas até então nós tínhamos essa peça, que é uma peça eletromecânica, né? Então tem a parte elétrica e tem a parte mecânica dentro do termointerruptor, que está localizado no radiador. Né? Bom, o que é um termointerruptor? Né? O termointerruptor nada mais é do que ele é um liga e desliga do eletroventilador. Exatamente. Nós temos um interruptor dentro de casa, onde a gente liga e desliga a lâmpada. Né? Então nós temos ali na parede onde a gente liga e desliga. Qual a diferença desse? Termo, a temperatura que liga e desliga essa Exatamente. Isso é até uma dúvida bacana, porque fala assim, ó, por exemplo, tem aqui dois conectores. Esses dois conectores, então vem um fio, entra de um lado, aí existe uma resistência ou alguma coisa dentro, e esse mesmo fio sai do outro lado. É isso? Vamos falar basicamente. O que ele faz? Um interruptor de luz lá que você citou. Exatamente, ele liga um fio no outro. Sim. Então, quando ele ligar, se eu coloquei uma lâmpada de advertência, se eu coloquei o eletroventilador, se eu coloquei uma buzina, não importa o que eu atrelar ele, tá? Quando ele arma, é como se estivesse juntando dois fios, tá? Então essa é a função dele. Basicamente, a grosso modo, é juntar dois fios e fazer o acionamento, acionar alguma coisa. Ou seja, o fio ele passa ali, o fio que é para ligar o eletroventilador, ele fica no meio e na hora que ele atinge aquela temperatura, esse fio ele vai poder juntar. Então é o mesmo fio e ele fica no meio desse fio. Exatamente. Deu a temperatura, ele atraca e funciona o equipamento. Exatamente, por isso que não tem questão de polaridade, né? Exatamente. Qual é a polaridade? Que lado que eu ligo? Não existe polaridade porque, exatamente, ele está no meio do caminho de um fio. Quando falamos de dois terminais. Exatamente. Dois terminais. Como que é composto um termointerruptor, um cebolão? Ele tem o corpo metálico, onde temos a rosca, né? Onde ele vai rosqueado no cabeçote, no radiador. E alguns modelos até no cabeçote, que é o do sinalizador de advertência, que ele vai no painel. Então nós temos a rosca, temos o sextavado, onde colocamos a chave, temos o conector. Internamente num termointerruptor, nós temos um disco bimetálico. O disco bimetálico, a gente fala que ele trabalha no sistema calota, tá? Então ele é ovalado, como se fosse uma calota de um carro. Quando ele sofre temperatura, ele fica reto. Então ele vai fazendo esse movimento. Esse movimento move um pino cerâmico para cima ou para baixo, abrindo ou fechando os contatos. Nesses contatos nós temos platina, nós temos os contatos de platina. Ou seja, quando eu fecho o contato, eu acionei aquele eletroventilador. Como se fosse um relé. Como se fosse, basicamente como se fosse um relé, o contato, tá ok? E quando eu abro ele, ou seja, quando ele diminui a temperatura e ele abriu o contato, eu desarmei esse eletroventilador. Temos dois modelos, o normal aberto, que a gente chama NA, e o normal fechado, NF. O que diferencia uma peça da outra? O NF, ele é totalmente fechado. Quando eu aciono, ele abre contato, então ele desarma. E temos o NA, o normal aberto, ou seja, ele mantém aberto, quando ele chega na temperatura, ele fecha contato, tá? Em 90% dos termointerruptores, nós temos um NA, um normal aberto. Então ele fica como normalidade sempre aberto. O que é normalidade? Na temperatura ambiente ele está aberto. Quando ele chega na temperatura, ele fecha contato. Exatamente, Okay? Essa temperatura é muito interessante. Na lateral do componente, você tem sempre uma temperatura máxima e mínima.
ou seja, a temperatura que ele aciona ou ele fecha o circuito e a temperatura que ele desarma esse circuito. Um exemplo, esse cebolão do motor AP, do Volkswagen, tá, que usa muito nos golzinhos e tal, ele é 92/87, ou seja, quando atinge 92 graus de temperatura na água, esse circuito vai fechar, vai passar a corrente e vai acionar o eletroventilador ou a ventoinha. Aí ele vai ficar acionado até atingir 87 graus, que é na onde ele vai desarmar, vai parar o eletroventilador e o carro fica tudo de boas, até atingir 92 novamente e vai se criar um círculo vicioso dessa forma. Exatamente. Nós costumamos dizer que nosso termointerruptor é um dos poucos do mercado que tem contato de prata. Por quê? A prata é o segundo melhor condutor de calor do mundo. O primeiro é o ouro. Claro que a gente não ia fazer a peça com contrato de ouro. Então a gente usa a prata. Essa prata, ela não deixa gerar faísca. E aí, gerando a faísca, você tem uma carbonização. Então se eu tivesse um contato de latão, com a faísca, ia gerar uma carbonização e essa peça ia parar de funcionar. Então nós temos a platina, que faz o contato desse, onde liga e desliga. Uma outra coisa, qual é a peça, Silvio, que você usa, faz muito aqui, que no carro ele usava platina no passado? Platinado. Quando o platinado dava problema, o que muitos faziam? Dava uma lixadinha. Lixava o platinado e ele voltava a funcionar. Aqui não. Quando você tem uma carbonização na platina, infelizmente o termointerruptor para de funcionar. Tá? Então por isso a importância da qualidade do material que você usa na platina. Inclusive, só puxando o gancho, sem querer puxar o saco da Iguaçu, mas por que eu uso Iguaçu? Pela qualidade dos materiais também. Tem outras empresas que, para customizar mais barato e poder tentar fazer uma concorrência às vezes por preço, coloca não componentes dessa forma, coloca material um pouco mais barato. E isso vai já acabar gerando um prejuízo maior para vocês a médio prazo. Exatamente. Bom, o termointerruptor, então, a gente entendeu que ele somente tem a função de ligar ou desligar o eletroventilador. Sim. A pessoa fala assim, João, mas ele só ficou 30 segundos acionado, ele ficou 1 minuto acionado. Quem mantém ele acionado ou não é a temperatura do líquido de arrefecimento. Exato. Então se o líquido não esfriar, vamos imaginar que eu tiro a ventoinha, eu deixo o motor, mas eu tiro a ventoinha, vai girar só o eixo do motor, ou seja, eu não vou derrubar a temperatura. E ele vai ficar acionado, ele pode ficar acionado por 3, 4, 5 minutos, porque o líquido vai demorar para refrigerar. Inclusive, tem um gancho que eu vou fazer de novo aqui, muita gente me liga, e eu vou fazer um vídeo, tá, sobre isso com o João. Ah, Silvio, eu tenho um golzinho, meu carro liga a ventoinha, não desliga nunca mais. Por quê? O cara vai lá, compra um cebolão de 86/76 graus, ou seja, ele aciona com 86 e desliga com 76. E coloca uma válvula termostática de 87. O que vai acontecer, galera? Pessoal, é o seguinte, cortando o Silvio já. Não vai ligar o cebolão, ele vai ligar e nunca mais vai desligar. Exatamente. O que acontece? Existe uma velha mentalidade do cara fala assim, eu quero diminuir a temperatura do meu carro. Uma coisa que já não se faz. Totalmente. Mas eu quero diminuir a temperatura do meu carro. E vai lá e mexe no cebolão, no termointerruptor. Não existe. Não. Se você quer diminuir a temperatura do seu carro, uma coisa que a gente não aconselha, mas se você quer fazer isso, você não mexe somente no termointerruptor. Você tem que mexer na válvula termostática. Não adianta colocar um termointerruptor de temperatura menor do que a válvula termostática. Vai fundir o motor. Exatamente. Ele vai disparar o eletroventilador, vai ter um desgaste no eletroventilador e ele sempre vai ficar acionado. Então assim, eu quero diminuir a temperatura, coisa que a gente não aconselha. É bobagem, porque vai aumentar o consumo, vai virar um monte de outros problemas que você vai ocasionar no carro. Não é o caminho, não é substituído o termointerruptor. Alguma. Principalmente aquele mecânico zelãozão de esquina, que você vai, eu troquei junto com o cabeçote porque a válvula termostática travou. Tá tudo errado, né? O cara não troca a válvula termostática, aí ela trava, aí queima a junta, aí o cara coloca uma válvula nova, certa, e coloca um cebolão mais baixo para ligar mais o radiador ali, o eletroventilador, e o carro não superaquecer mais. O cara, ele além de tirar a originalidade do carro, vai gerar mais um monte de problemas. Mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso e vai postar para vocês um vídeo bônus depois. Maravilha? Agora explica para nós uma coisa, João. Temos os termointerruptores de 2 conectores, porém a gente tem de 3 conectores também, e os de 3 conectores tem lado para ligar, diferente do
Exato. aqui. Aqui geralmente nós estamos equipando o veículo com ar-condicionado. Exatamente. Tá? Onde não necessariamente tem ar-condicionado, mas que tenha duas velocidades no eletroventilador. Então nós temos aqui dois discos bimetálicos. Lembra aquele assunto da calota que eu falei? Então são dois. Um para a primeira velocidade e um para a segunda velocidade. Então nós temos aqui um termointerruptor. Deixa eu procurar. Você deve ser 102, 95. Ele é 95, 90, 102. 102, 95, 87. Então assim, ó, 95, 90, 102, 97. Ou seja, a primeira velocidade ele vai acionar com 95 graus e quando chegar a 90 ele vai desarmar. A segunda ele vai acionar com 102 graus e desacionar com 97 graus. Tá? Então nós temos aqui dois discos bimetálicos, tá? 2 pinos e 2 contatos de prata. Ou seja, nós temos 2 termointerruptor desse dentro desse daqui. Olha só, okay? hein? Um pino a mais, dois. Porque duas o funções. Exatamente. Porque o outro, o aterramento já faz em um só, em um terminal somente. Ok? Então, se eu tenho 3 terminais, eu tenho 2 discos bimetálicos, tá ok? Inclusive, como eu disse, a posição de ligar, você pode ver que a tomada aqui, ela tem, vamos dizer assim, um processo que não dá para você ligar ela errado. Exato. Tá? Por quê? A primeira temperatura, por exemplo, ela seria do acionamento do eletroventilador convencional. A segunda, normalmente, você usa para carro com ar-condicionado, onde você tem o sinal elétrico do ar-condicionado também funcionando em conjunto com essa parte aqui. Exatamente, está informando uma carga o maior sistema, exatamente. Então, você tem uma posição correta para fazer essa ligação. Você não pode simplesmente chegar. Esse aqui, por exemplo, não sei se você pode focar aqui, Milton. Ó. Tenta focar bem aqui onde está meu dedo. Ó. Eu estou tentando focar para vocês. Vocês podem ver que tem um rasguinho na parte de cima e na parte de baixo não. Por que que isso acontece? Na tomada tem um pininho que vai encaixar dentro desse rasguinho, para você não acontecer de ligar de ponta cabeça. Tá? Nos outros também tem a mesma coisa, tem os rasgos, tudo certinho. E é super importante isso. Eu já vi, por exemplo, gente pegar, fazer gambiarra, soldar fio. Não tem a tomada, solda o fio. E o cara ligar esse fio na posição errada. O que acontecia? O cara, mesmo sem ligar ar-condicionado, o carro acionava com 105 graus a temperatura. O carro fervia, porque o ar-condicionado, inclusive, conforme o veículo, ele tem 2 tempos no eletroventilador. Você tem, por exemplo, o primeiro, quando está usando convencional, que a ventoinha é bem devagarzinho, e o segundo, que a ventoinha parece que está desesperada, ela vira um regaço, né? Um barulhão danado. Então tem que tomar muito cuidado. Você tem uma resistência no eletroventilador. Exatamente. Mas e aí, João? O que mais que a gente fala aqui sobre termointerruptor, o famoso cebolão? Os cuidados com o termointerruptor é a sangria perfeita do sistema. Bolha de ar no sistema de arrefecimento prejudica de cara um termointerruptor, tá ok? O seu perfeito funcionamento, tá ok? Nunca em nenhuma situação tentar baixar a temperatura do termointerruptor para o carro trabalhar mais frio. Isso água também suja. não funciona. Água suja altera a eficiência da peça. Altera. O cara que não faz limpeza no sistema de arrefecimento, ele vai criando um lodo aqui, e essa parte aqui é na onde vai ter o contato com a temperatura. Se aqui eu tiver uma camada de sujeira, eu vou fazer o quê? A temperatura vai estar mais alta no carro, essa sujeira aqui vai impedir que eu passe a temperatura correta para o sensor e o carro acaba fervendo. Tá? Você pega, por exemplo, um que trabalha com 97 graus, 3 graus de diferença de temperatura é 100. 100 graus é fervura da água. No modelo antigo, por exemplo, nos carros mais antigos, que o reservatório de expansão não é tão eficiente quanto os novos, pode ser uma junta de cabeçote queimada. Exatamente. Você entendeu? Então o sistema tem que estar limpo. Na substituição, no cebolão, o correto é fazer uma prevenção tudo certinho, eliminar, por exemplo, bolsões de ar através de sensor de temperatura ou de alguma outra parte que seja adequada para fazer isso. Quando instala o cebolão novo, o correto é você fazer o acompanhamento, algumas ligações, tipo ligar umas 2, 3 vezes em marcha lenta. Exatamente, acompanhar esse termointerruptor trabalhando, para ver se não ficou nenhuma bolha de ar. Exato, ver se está tudo bacana. A dica de ouro agora, né? De ogro. De ogro. Não é nem de ouro. Pessoal,
colocou o termointerruptor no radiador, o aperto dessa peça é 1/4 de volta. Não é roda de caminhão. Exatamente, não é aquele excesso de aperto. É 15 minutos de um relógio, 1/4 de volta. Olha a dica, 1/4 de volta, 15 minutos do relógio. Relógio, não tem nenhum aqui atrás agora, mas o relógio, 15 minutinhos. É só aquela 90 encostada. graus. 90 graus. Por quê? Se eu der um excesso de aperto e eu prejudicar a parte metálica, ou seja, aqui o sextavado dessa peça, eu comprometo a altura do pino em relação ao disco bimetálico. Exatamente. Comprometendo essa altura, eu comprometo todo o funcionamento do termointerruptor. E sem também considerar o seguinte, muitas conexões no radiador são plásticas ali, que seguram a rosca de latão, tá? Você também pode ter um vazamento. Se você for um cavalo, se você for lá e apertar, você vai ter vazamento. Aí você tem um vazamento, você fala assim, nossa, deu vazamento depois que eu troquei o cebolão que eu pus da Iguaçu aqui, ó. Nossa, ficou com vazamento no meu carro. Mas você foi lá e pensou que era uma roda de caminhão e desceu o braço. Ou pior, eu já peguei casos aqui que a pessoa colocou na mão. Nossa, Deus que cuida, você entendeu? O cara foi lá, rosqueou e apertou na mão. Achou que é filtro de óleo? É, porque achou que era filtro de óleo. Aí chegou, estamos aqui mexendo no carro, assim, tem um vazamento no meu radiador que eu não sei mais o que eu faço. Falei, o que aconteceu? Troquei o cebolão, começou a vazar. Falei, tá, beleza. Fui olhar o cebolão, rosquei na mão. Então, gente, isso é uma coisa que tudo tem que ter a precisão correta. E tudo tem que ter a forma adequada. exato. Maravilha? Não é pegar um grifo e sair colocando Não. no termointerruptor. Não. Aqui a gente tem que ter cautela, porque é uma peça, como ela é trabalhar uma peça elétrica, mas também ela tem a parte mecânica dentro dela, que é o acionamento do pino, a gente tem que tomar cuidado com toda a questão estética aqui do próprio material, do sextavado, etc. O material é de qualidade, é um material bacana, só que ele é para ser manuseado da forma correta, com o equipamento correto, tudo belezinha, tudo bacaninha. É. Ele é feito de latão justamente por conta da temperatura, que o latão consegue dissipar esse calor, né? Consegue trazer esse calor Além para do que também ele vai trabalhar com água numa parte. Se fosse um outro material ferroso, Exatamente. com certeza ia acontecer a corrosão. Exato. O latão é um material nobre. Apesar de muita gente não conhecer, o latão, em alguns casos, ele é misturado até ao ouro para dar flexibilidade ao ouro. Em algumas joias, alguns tipos de coisa. Para você ter uma ideia qual nobre é o latão. Caríssimo. Acho que o latão é uma das peças, um dos componentes mais caros da indústria automotiva, porque tirando platina, tirando prata, é latão. O negócio é caro, né? E são peças extremamente baratas. Você quer um exemplo? Eu vou falar aqui o que eu pago. Um cebolão desse aqui, a gente paga aí R$30 mais ou menos, tá? Esses dias eu comprei pro Corsa da minha esposa. Faz favor para mim, Milton. Pega ali, tá ali na minha bancada do Corsa que eu troquei. Tá ali na caixinha. A Natália acho que tá ali. Milton vai buscar para vocês verem a situação que tava o cebolão que eu troquei do Corsinha da minha esposa. Eu paguei, se eu não me engano, R$45 nesse aqui, ó. E é lógico, né? Tem que comprar o melhor, Iguaçu. Então tá aqui, ó. Esse aqui, não sei se o Milton já focou. Focou? Esse aqui é o que eu troquei. Olha lá. Olha a situação que tava Meu Deus. esse cebolão. Olha a parte de trás. Eu vou pegar um outro aqui, só para você entender. O Milton está focando para vocês. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, isso transferia a temperatura de forma errada. Errada. Tá? A temperatura ideal não era essa. Olha a parte do castelo aqui, por exemplo. A gente tem esse outro aqui que é mais parecido um pouquinho. Tá, ó. O castelo metálico aqui em cima, né? O conector, que nem eu falei para vocês aqui, que tem um encaixe anti-erro. Então o que acontece? Esse cebolão aqui, ele estava informando a temperatura errada pra gente. Não dá nem para ler a temperatura dele aqui. Mas o Milton às vezes reclamava para mim, falava, pai, tá passando lá muito o negócio. Olha a situação que estava. Se eu não me engano foi R$45 que eu paguei nesse cebolão. E resolvi meu problema. Beleza? Uma consideração final, alguma dica para os assinantes que estão vendo aí você? Pessoal, a dica é, a gente ainda, mesmo há quase 18 anos aí, sem ter carro carburado, sem ter carro que sai original
com o termointerruptor a gente mantém a nossa linha de produção ativa na linha de Isso é termointerruptor, bacana. respeitando o consumidor daquele carro, como a gente também gosta do carro mais clássico. Como eu tenho carro clássico, como o pessoal da Iguaçu adora carro clássico, a gente mantém o respeito e fabricando a peça como ela saiu de fábrica. Como o seu carro saiu de fábrica, nós fabricamos. Então, seguindo o padrão de cor, padrão do latão, da junta, sempre seguindo o melhor em qualidade. Então, essa é não é nem a dica, né? Esse é o nosso respeito. Esse é o diferencial Exatamente. que a Iguaçu tem. Tá? Respeitar o consumidor final, mantendo a originalidade do projeto do carro dele. Respeitar o reparador, oferecendo qualidade nos produtos, preço justo. Tá? E o respeito primordial em manter a linha tradicional. Apesar de existirem lançamentos aí, onde fazem muitos anos, aí já mais 18 anos já que parou de fabricar carro com cebolão, né, basicamente, a Iguaçu mantém toda aquela linha. Para você ter uma ideia, esse sensor aqui que eu estava falando, é o mesmo sensor que você usa no Passat 80, no Passat 75, 76, No Fiat tá? 147. Fiat 147, quer dizer, você tem um sensor desde a década de 70 até 2000 e alguma coisinha, toda a linha com garantia de qualidade. Maravilha? É isso aí, Bom, pessoal. aqui de termointerruptor, famoso cebolão, a gente falou que tinha que falar. E eu deixo aqui uma sugestão para vocês, deixem nos comentários algum assunto que você gostaria de saber sobre arrefecimento que a Iguaçu poderia responder para vocês. É isso aí, tá? a gente vai responder. E dali, ó, como sempre, o endereço, o site iguaçu.ind.br, tá? Ou através do nosso Site. SAT, que é o Serviço de Atendimento Técnico Iguaçu. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Qual o telefone? 11 940 10 9692. Qualquer tipo de sugestão, reclamação, quero saber como testar um termointerruptor, liga lá que a gente vai passar passo a passo para vocês. E se tiver alguma dúvida em qualquer dos assuntos de produtos que a Iguaçu fabrica, entre em contato aqui, coloca no comentário do vídeo que a gente vai fazer, quem sabe, um vídeo mais específico para as perguntas aí. Inclusive, uma coisa que eu vou fazer ano que vem, esse ano também, a gente vai fazer uma visita para conhecer alguns produtos mais de perto da fabricação lá dentro da fábrica da Iguaçu para vocês. Maravilha? Bom, galera, lembrando aqui, ó, uso Iguaçu nessas perfuradores faz 30 anos e fui conhecendo toda essa linha aqui conforme ela foi sendo desenvolvida, tá? Eu não estou aqui à toa, eu conheço a marca, o João é meu amigo, conheço o que eu estou mostrando para vocês, sei do que eu estou falando para vocês, por isso que estou trazendo para vocês essa informação técnica e falando para vocês que eu tenho uma tranquilidade imensa de usar esses tipos de produtos. Se vocês quiserem usar, ótimo, mas se vocês não quiserem usar, não tem problema. O importante é o conhecimento que vocês adquiriram agora em alguns minutos aí. Maravilha? É isso aí, gente. Obrigado. Ficando por aqui. Valeu.